Oi, oi, estamos hoje com o Matheus Macedo. É um prazer receber ele aqui de novo. A gente fez uma live há pouco tempo e foi um sucesso. E para quem não conhece, o Matheus, ele é o primeiro brasileiro a se formar em medicina na Índia, com especialidade em Ayurveda. E ele viveu quase 7 anos na Índia, onde ele criou o Vida Veda, que é uma empresa social dedicada a divulgar o conhecimento ayurvédico em língua portuguesa. Ele é palestrante internacional, criador da metodologia dos 4 pilares da saúde e idealizador do Convida, que é o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. E na edição de 2020, ele teve quase mais de 200 mil visualizações. Ele procura servir o maior número de pessoas, divulgando conhecimento em Ayurveda nas redes sociais, para exponencializar a qualidade de vida de todos os seres vivos. Ele é nascido no Rio de Janeiro, vive em Guimarães, Portugal, mas a sua casa é o mundo e sempre aspira uma vida mais nômade. Seu lema é saúde e liberdade. Matheus, seja muito bem-vindo. Eu vou falar para o pessoal um geral do que a gente vai apresentar aqui hoje, né? Há pouco tempo eu fiz algumas aulas relacionando a questão das multifuncionalidades dos olhos, né, as multifunções, multiaplicações dos olhos, porque a gente percebe que aqui no Brasil as pessoas têm mais restrição assim de coisas 100% oleosas, e eles têm um potencial e um poder muito interessante dentro da cosmetologia natural. Então, eles podem ser aplicados como óleo pós-banho, para formar uma camada oclusiva para manutenção da hidratação da pele, por exemplo, até para os fios, como reparador de pontas e incluindo também a massagem. E a gente sabe que dentro da Ayurveda existe não sei se eu posso chamar de um processo, um procedimento chamado de oleação. O objetivo aqui é trazer sobre a oleação, falar com mais detalhes o que ela é, qual tipo de óleo deve ser usado, porque a gente sabe que a oleação ela é feita para nutrição dos tecidos e eliminação de toxinas. Muitas pessoas confundem um pouco oleação com a massagem e acham que a oleação é uma massagem, e a gente vai detalhar isso aqui mais hoje. Falar como que se dá o processo, os tipos de movimento, se tem restrições, o tempo do procedimento, a quantidade de óleo. Então, falar de uma forma ampla sobre todos esses aspectos para apresentar a oleação para as pessoas. E não sei se eu sei falar direitinho, mas é Abhyanga, é isso, Matheus? É quase isso, né? Porque esse B do Byanga, ele é uma consoante em sânscrito que a gente chama de Mahaprana. Então, é um detalhe bobo, mas no sânscrito eles têm a mesma letra pronunciada de duas maneiras. Então, por exemplo, tem o P de pato, que pronuncia P, e tem o P, que é tipo um P que você dá uma tossida em cima dele. Então tem o B de bola, que é o B, que é o Abhyanga, só que o da palavra Abhyanga é a Abhyanga, tem um soprinho. Mas em português todo mundo fala Abhyanga e tá tudo certo. Joia. Então, fica à vontade para apresentar para o pessoal sobre a Bianga. Ah, olha E, aí, ó. Ai, Renata, você aprende muito rápido. assim, uma coisa que eu queria destacar também, que eu acabei não falando, né, da questão da importância da associação dos óleos essenciais com os óleos vegetais, né, e explorar os benefícios da aromaterapia também nesse contexto das multifunções dos óleos. E aí há até um ponto que eu queria também que a gente acaba que vamos falar, né, ao longo aqui da aula de hoje, porque é uma dúvida que eu tenho, inclusive dentro Tá. das pesquisas que eu fiz sobre oleação, se poderia utilizar óleos essenciais, se é indicado, se tem restrição, ou se seria os óleos só puros, né, mesmo, os óleos vegetais puros. Legal, maravilhoso. Vamos entrar então nesse tema, que é um tema tão rico, né? Que eu estava falando com você da outra vez, que a gente podia fazer um curso, né? De 2 meses só de oleação, e seria pouco, talvez, né? Ele é um conteúdo bastante denso, que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje, então, em duas partes principais, né? Então, a primeira parte, a parte teórica, né? A teoria por detrás do processo de oleação, e em segundo, a parte prática, né? O que todo mundo quer saber. Eu acho que não tem como divorciar os dois.
Eu entendo que a maioria dos meus alunos e alunas, e dos seus provavelmente também, querem saber na prática, né? Matheus, o que eu faço, né? Eu quero aplicar ou não aplicar, o que eu aplico, como me dá uma receita. Mas eu acho que é uma base teórica, ela é importante para você saber o que você está fazendo e para você poder navegar o mundo de complexidades que a gente vive hoje. Então, de cara, eu acho que é importante a gente já definir o que é oleação e o que não é oleação, né? A palavra em sânscrito, eu vou falar algumas palavrinhas em sânscrito, então a definição é o primeiro passo, né? E a definição de oleação, na verdade, em sânscrito a gente chama isso de sneha, né? A palavra sneha, ela literalmente significa óleo, mas por incrível que pareça, a palavra sneha também significa amor. Então, olha que interessante, o óleo, ele é considerado uma substância que, diferente da percepção que a maioria da gente no Brasil tem, que dá uma sensação meio que de, ai, óleo na pele, dá até meio que um nojinho. A gente quer ter a pele esfoliada, né? Que a gente quer a pele mais para o seco, né? Para livre de umidade. Eu acho que muito porque muitas cidades, né, no Brasil são litorâneas e a pessoa que mora numa cidade como eu, fui criado e nascido no Rio de Janeiro, a gente convive com muita umidade o tempo inteiro. Então, a ideia de você estar num lugar úmido e ainda botar óleo na pele pode ficar muito. Tipo, você está dando uma gelatina, né? É um pouco demais da conta. E eu vou explicar o porquê dessa sensação um pouco daqui a pouquinho, né? Mas então, a palavra oleação, ela nem existe em português, ela é uma tradução que a gente faz livre da palavra sneha, né? O sneha é a utilização de óleos. Tem duas maneiras fundamentais da gente usar esses óleos. Uma maneira é para o consumo interno, é a administração interna dos óleos, que a gente chama de sneha pana. A palavra pana significa beber alguma coisa, né? Então, é quando você toma o óleo. Quando você usa o óleo na sua comida, por exemplo, né? Você está fazendo sneha pana, você está botando o óleo para dentro do corpo, e aí aqueles lipídios, eles funcionam, tem milhões de funções incríveis dentro do corpo, né? O colesterol e tal, eles têm funções, eles são usados para formar hormônios, por exemplo, parede celular, uma série de funções fisioanatômicas. Então, quando você bota o óleo para dentro do corpo, isso também é sneha, isso também é oleação. Tem o snehapana e tem o snehana, né? O snehana é quando você usa o óleo para o lado de fora. O objetivo dessa nossa fala aqui hoje é realmente focar na utilização externa dos óleos. Então, não vou falar nada sobre snehapana, só sobre snehana, né? O snehana, ele anda junto com outro princípio fundamental, que é o svedana. Então, a gente sempre, quando fala em Ayurveda, a gente fala do snehana e do svedana. A palavra sveda é muito parecida com suor. Então, as pessoas às vezes lembram assim, né? O suor é a habilidade do teu corpo de regular a temperatura dele, né? Soltando água pelas suas glândulas sudoríparas e tal. Não só água, como sais e uma série de outros elementos, mas então o corpo usa o suor para regular a temperatura do corpo, e o suor, além de regular a temperatura do corpo, o corpo esquenta, o teu corpo coloca água na pele, e essa água, né, o suor na pele, ele ajuda a liberar calor para a atmosfera, então ele tem um papel importante na regulação termostática do corpo, mas ele também tem uma função muito importante, porque o suor ele é considerado uma toxina, ele é considerado uma excreta para o corpo. Então, a maneira como você, por exemplo, elimina urina, elimina fezes e elimina suor, o corpo usa essa eliminação para tirar coisas que o corpo não quer mais que estejam dentro do corpo. Então, da mesma forma como você elimina excretas na urina e nas fezes, você também elimina excretas no suor. O suor, ele é um mala, né, dentro do Ayurveda, ele é considerado uma excreta dentro do Ayurveda. Então, você, quando sua, regula a temperatura do corpo e elimina toxinas aqui no processo. Quando a gente faz a oleação, a gente está fazendo esses dois processos ao mesmo tempo. O primeiro é o sneha, que eu vou explicar para vocês com cuidado, e o segundo é o sveda, que é o processo de suor, né? Esses dois processos são importantes, eles andam de mão dada e eles têm funções terapêuticas muito relevantes para o Ayurveda. Qual é o grande papel do snehana, né, da oleação? A visão do Ayurveda fisiológica é uma visão do corpo por meio dos doshas, né, que a gente fala sempre, Vata, Pitta e Kapha. Eu não acho que a gente precisa entrar em detalhe nessa parte de teoria, fisiologia e tal, mas é importante vocês entenderem, é importante vocês saberem que o óleo, ele apazigua algumas coisas no seu corpo e agrava outras.
Então, não existe uma recomendação genérica de que todo mundo deveria sempre, o tempo inteiro, usar o óleo. Os óleos, tanto para consumo interno quanto para o externo, que é o nosso foco aqui, eles têm indicações e eles têm contraindicações. Os Até, samhitas aí... Matheus, só te Fala. interrompendo um minutinho, me Vai. corrija se eu estiver errada. Dentro da Ayurveda também existe muito esse conceito assim de que nada é o tempo todo para todo mundo, né? A questão de Exatamente. avaliar as particularidades e as individualidades, eu acho que é um grande chance assim, da Ayurveda, e é uma coisa que me encanta bastante. Maravilhoso, cara, muito boa essa colocação, e é isso mesmo, em relação à oleação, assim como qualquer outra coisa, né? Porque eu acho que eu não sei como se com você isso acontece muito, Rê, mas as pessoas chegam para mim, né, pacientes, alunos e alunas, e falam assim: ah, então todo mundo pode usar óleo de coco? Eu falo, não. Ah, mas no verão é óleo de coco que usa? Não, não é no verão óleo de coco que usa. Mas e no inverno é não sei o que lá que usa? Não, não é que é no inverno, é que qual inverno e que pessoa naquele inverno. Então, tem um nível de particularidade que, se você for honrar o ser humano único que você precisa pausar essas regras todas e dar uma olhada em que você está precisando. Porque, de repente, você vai ouvir o Matheus, que morou na Índia, que disse que todo mundo tem que usar óleo XPTO, aí você vai usar e vai se sentir super mal. E aí você fala, o Matheus, aquele canalha, ele me disse que tinha que usar, que todo mundo tinha que usar esse óleo. Então o Matheus já está falando assim, não é todo mundo que tem que fazer nada o tempo inteiro. A Renata bebezinha é uma Renata, a Renata adolescente é outra Renata, a Renata de 95 anos é outra Renata. Então a Renata tem que entender, né, que a vida dela vai oscilar ao longo do tempo e ela vai ter que encontrar a saúde dela onde ela está, de um momento para o outro. A gente vai mudando, né, o tempo inteiro. Então, isso torna tudo muito mais complexo, sem dúvida nenhuma, mas torna tudo muito mais lindo, né? Porque a gente está honrando aquele ser humano do jeitinho que ele é. Em vez de juntar um grupo, mineiro é tudo, todo mundo tem que comer pão de queijo. Aí você fala, opa, não, que isso? Presta atenção, quem que disse? Entendeu? Tem um monte de mineiro que não gosta de pão de queijo. Não sei se tem, mas deve ter, né? Então a Deve gente não ter. fica. Deve ter, a gente vai ficar generalizando. Com certeza, né? Então, acho que generalizar o ser humano é a pior coisa que a gente faz, porque a gente bota um monte de gente na mesma caixa, os brasileiros são todos assim, assim, assim. E aí você fala, não. Metade do Brasil mora num país, num lugar, metade mora no outro. O gaúcho é igual ao cearense, tem coisas parecidas, mas tem coisas que não são. Então, com a oleação é a mesma coisa. A gente tem que entender que tudo tem contraindicação e indicação. Eu vou falar de algumas coisas genéricas, né, que os samhitas apontam no início, nos clássicos ayurvédicos, no início eles dão umas regras gerais. E aí depois eles vão particularizando. Eu vou mostrar para vocês as regras gerais um pouquinho aqui, mas é importante vocês entenderem que cada ser humano é um ser humano diferente. Então, indicações e contraindicações também variam se a pessoa está saudável ou se ela está doente. Isso é uma diferença muito grande que vocês precisam entender. A pessoa saudável, quer dizer, não está com nenhuma reclamação. Por exemplo, eu agora, Matheus, eu estou bem de saúde, não tenho nenhuma reclamação, me considero uma pessoa saudável. Isso é uma coisa. Matheus com fibromialgia, Matheus com esclerose múltipla, Matheus com artrite reumatoide, Matheus com cefaleia, é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então tomem muito cuidado para também não pegar as ideias gerais que são aplicadas normalmente a pessoas saudáveis e tentar aplicar a uma pessoa que é doente, porque a pessoa que está doente, ela tem mais especificidades ainda. Não só ela tem as especificidades dela, que já é um corpo único, que não existe nenhum igual dele, mas ela tem as especificidades de um corpo único em desequilíbrio, o que torna todo o processo de análise um pouco mais complexo. Então, eu vou dar regras gerais para vocês aqui hoje, aplicadas a pessoas saudáveis. Se você tem doenças específicas, o que você faz? Você procura um bom profissional de saúde. Porque aí essa pessoa tem que entender qual é a tua natureza, qual é a essência que você, né, carrega e por que isso está desequilibrado. Olha o nível de complexidade que isso dá, né? Não é um final de semana e não vão ser em 30 minutos, 40 minutos que a gente vai abordar isso tudo. De forma genérica, quais são as os quatro gorduras principais? A palavra sneha, na verdade, não significa nem óleo, ela significa gordura. Né? Aquelas substâncias de base lipídica mesmo. Quais são as quatro fundamentais? E antes de eu falar das quatro fundamentais, é importante vocês entenderem mais uma complexidadezinha aqui, que é uma divisão teórica, né? O mundo das gorduras, ele pode ser dividido em gorduras do reino vegetal e gorduras do reino animal. Então, o Ayurveda também usa muitas gorduras de origem animal.
Eu, Matheus, pessoalmente, eu sou vegetariano estrito, né? Eu sou vegano, então eu não recomendo, não uso e tal, mas a gente estuda, né, isso tudo e sabe que elas têm benefícios para um lado ou para o outro. Dentro do mundo das gorduras, das 4 mais importantes que são mencionadas, 3 são do reino animal. Os samitas partem do princípio que existe uma, talvez por uma questão de biodisponibilidade ou de semelhança, né, na estrutura molecular, quando um ser humano usa uma gordura de origem animal, ele provavelmente já está usando uma gordura que tem um perfil parecido com ele, que é um animal. De novo, né, eu não advogo o uso dessas gorduras, mas é importante, quando a gente fala de teoria do Ayurveda, ser bastante claro e tecnicamente correto. Não é porque o Matheus é vegano que o Matheus vai falar que todo mundo é vegano, o Ayurveda é vegano, esquece tudo que estão escrito nos clássicos ayurvédicos. Eu acho importante a gente honrar a tradição e entende como aplicar ela no mundo hoje. Então, das 4 gorduras, as 3 principais são gorduras do reino animal e uma é uma gordura do reino vegetal. Vamos começar de trás para frente, então. A gordura do reino vegetal, que é mais celebrada dentro dos samitas ayurvédicos, é o gergelim. É o óleo de gergelim. Por que isso? Porque a gente está falando de textos que foram desenvolvidos há milhares e milhares de anos na Índia. Na Índia não tinha azeite de oliva, por exemplo. Então a gente não tem na narrativa dos textos clássicos do Ayurveda azeite de oliva, não tem vários óleos, óleo de aquele amarelinho, como é que chama? De canola, por exemplo. Não tinha esses negócios, né, que foram inventados anteontem. Agora, tem, por exemplo, linhaça, tem, por exemplo, gergelim, tem várias plantinhas diferentes que, inclusive, nem existem mais hoje em dia, a gente não tem no Brasil, em Portugal, que existiam na Índia e eram trabalhados. Por exemplo, não tem soja, óleo de soja, não está escrito nos samitas. Mas esses óleos todos, milho, soja, são óleos de base vegetal. Qual é o rei dos óleos vegetais na visão ayurvédica clássica? É o óleo de gergelim, tá? É o óleo de gergelim. Quais são as 3 gorduras animais, então, né? Que você falou aí, Matheus, 3 gorduras animais. A primeira delas, a melhor de todas, é o ghee, né? É considerado o ghee. O que é o ghee? O ghee, ele é o óleo isolado do leite de algum animal. Não precisa ser só a vaca. Se você pegar uma vaca, por exemplo, ou uma mulher, né, que está produzindo leite, porque acabou de ter bebê, ou um cavalo fêmea, uma cavala, ou uma elefanta, ou não importa qual animal mamífero, eles produzem leite. Se você pegar o leite de um animal mamífero e você isolar a gordura, essa gordura isolada do leite a gente chama de ghee. Ela é considerada a melhor gordura de todas. Por quê? De novo, talvez por uma questão de biodisponibilidade. Ela é uma gordura que ela é feita pelo animal mamífero do sexo, né, do feminino, para o outro animalzinho mamífero lá que ela está tentando fazer crescer e ser saudável, consumir. Então é uma gordura que é totalmente alinhada com o funcionamento do teu corpo. Então ela é a primeira de todas, a melhor. Segunda gordura, que é do reino animal, que é muito utilizada e muito recomendada nos clássicos ayurvédicos, é a gordura que você tem dentro do osso, que a gente chama muito comumente de tutano ou mocotó, né? Essa gordura é uma gordura que a gente chama de madhya. A gordura que tem dentro dos ossos, ela é o tecido, muitas vezes, neuronal do ser humano. O cérebro, por exemplo, ele é uma bola de gordura. Não sei se vocês sabem disso, mas se você pegar o crânio e você abrir, o cérebro é uma gelatinazinha, né? Que tem uma gordura mais escurinha, uma gordura mais clarinha, mas é tudo gordura para todo lado. Essa gordura que compõe o tecido neurológico humano, que está dentro dos ossos, por exemplo, a gente chama ela de madhya, ela é uma gordura altamente, de novo, biodisponível, semelhante, né, aos tecidos que você está tentando nutrir e construir. E a terceira gordura do reino animal é a gordura muscular, né, que a gente chama de massa. É a gordura que fica perto da tua musculatura para fazer também isolamento térmico e tal e tal. Então a gente tem o ghee, a gente tem a gordura que fica dentro dos ossos, de forma geral, e a gente tem a gordura que acompanha o músculo, de forma geral. E no reino vegetal, todas as plantinhas que, se você espremer ou prensar frio, sai uma gordurinha delas. Tudo isso é utilizado no mundo do Ayurveda de maneiras diferentes. Dá para você fazer oleação, por exemplo, aplicar o ghee na pele? Dá. A gente faz processos de oleação. Quando eu entrar na parte prática, daqui a 2 minutinhos, eu vou falar sobre isso para vocês. Então, todas essas gorduras podem ser usadas internamente e externamente. E agora, vamos falar um pouquinho sobre a parte prática, sobre o como. Tem alguma dúvida, Rê, da parte teórica? Sim, não, eu acho que na verdade você vai falar isso na parte prática só para quem caiu de paraquedas e está ouvindo a oleação para cá, oleação para lá e está sem entender, Legal. para a gente falar
com clareza o que é a oleação, né? Legal. Então, a oleação externa, ela é a aplicação da gordura ou do óleo sobre a superfície da pele do ser humano. Isso de forma genérica, porque a gente faz oleação, e você tem razão, vou falar um pouquinho mais na parte prática, nos ouvidos, na boca, no nariz, nos olhos, na cabeça. Então, tem uma série de modalidades de oleação que são diferentes no Ayurveda, que não são só a questão da pele, né? A oleação que a gente faz na pele, que as pessoas entenderiam isso bem quando você passa um hidratante, por exemplo. Você pega lá sei lá qual é o hidratante que as pessoas mais usam, e você aplica aquilo na pele porque você não quer ficar com a pele seca. Isso no Ayurveda é uma oleação, se o produto que você está passando tem uma base oleosa. Então, na prática, oleação é pegar um pouco de óleo e aplicar ele na pele. Como fazer isso tecnicamente? Aí eu vou entrar mais em detalhes. Você tem que aquecer, não tem que aquecer, você tem que deixar, não tem que deixar, como é que tira esse negócio. A gente fala agora, então, na parte prática. Então, primeiro, né, na parte prática, a gente tem que entender o seguinte: o óleo tem muitos estados diferentes de cozimento. A gente chama isso em sânscrito de avasta paka. Paka, a palavra paka significa cozer, né? Alguma coisa. Então você pode pegar um óleo que é puro, prensado a frio, cruzão lá. Imagina um óleo de gergelim, primeira prensagem a frio. Esse óleo, a gente chama ele de Acha Tailam. A palavra Acha significa que ele está puro, ele está cru, não aconteceu nada com ele ainda. Eu posso pegar esse óleo cru, prensado a frio, por exemplo, e usar ele para fazer oleação. Eu posso pegar esse óleo e cozinhar ele, ou manipular ele, ou medicar ele. A expressão mais usada é medicar. A gente fala, o óleo ficou medicado. O que você faz para medicar o óleo? Normalmente você tem várias técnicas diferentes, tem uma ciência inteira de farmacologia dentro do Ayurveda que ensina maneira diferente de fazer isso. Inclusive, estou bolando um curso para ensinar um pouquinho disso para as pessoas, mas é assim, muitas horas, não vai dar tempo da gente entrar nesse detalhe aqui agora. Mas só para vocês terem uma ideia, eu posso pegar, por exemplo, plantas diferentes que têm funções terapêuticas, né, medicinais específicas, e cozinhar um óleo de gergelim com uma plantinha para esse óleo ficar medicado. Quer dizer, além das propriedades do próprio gergelim, a gente já vai adicionar outras propriedades. No mundo do Ayurveda, a gente olha para o paciente através dos doshas. Então, eu vejo se a pessoa está com um dosha agravado ou outro dosha agravado, eu tenho substâncias que apaziguam os doshas. Como é que isso acontece na prática? Na prática, esquece os doshas um pouquinho, pensa só nas qualidades, né? Se uma pessoa está com muito calor, eu vou usar uma planta mais fresca para aliviar o calor dessa pessoa. Se a pessoa está com muito frio, eu vou usar uma planta que tem uma potência mais quente para dar uma aquecida no corpo da pessoa. Isso é uma ultra simplificação. A gente tem 20 características básicas que as plantas têm, 20 características opostas, né? 10 mais 10 que são opostas, que a gente usa para tratar os seres humanos de acordo com o que ela tem de prevalência ou de deficiência, né? Você está muito quente, você está com a digestão muito ruim, você está muito oleosa, você está muito seca. Então, por exemplo, uma pele seca, ela tem uma propriedade secura. O que eu faço com o seco? Eu boto mais secura, ela fica mais seca ainda. Eu tenho que botar o quê? Eu tenho que botar oleosidade, que é o contrário da secura. Então, a gente vai pelos opostos, meio que tentando entender e compensar o que está acontecendo com o corpo daquela pessoa. O óleo medicado tem a mesma função. Se eu sei que a pessoa está precisando de determinadas características, e tem essas características na camomila, na malva e na perpétua roxa, aí eu pego essas plantinhas, cozinho um óleo com essas plantinhas, de maneiras específicas que a gente não vai ter tempo de ensinar aqui nessa aula, e aí você tem um óleo medicado de gergelim com perpétua roxa, malva e camomila, por exemplo. Aí na hora que você Mateus, aplicar, fala. só um paralelo, assim, o óleo medicado dentro do nosso contexto da cosmetologia natural seriam os extratos oleosos. Obviamente, eu não sei os detalhes em termos de procedimento de fazer os óleos medicados, mas dentro da cosmetologia natural a gente tem os extratos oleosos, que é exatamente cozinhar o óleo com uma planta, né, com um ativo vegetal. Maravilhoso, estamos falando a mesma coisa, né, Rê, para variar. A gente está sempre falando a mesma coisa, Rê, não tem jeito. Você em Minas, eu em Portugal, você da engenharia e eu da medicina, e a gente sempre acaba conversando sobre o mesmo assunto, né? Exatamente. Não tem muito jeito. Mas é isso, então, esses extratos, né?
Porque realmente o que você está fazendo é extrair um benefício daquela planta, botando ela normalmente num meio oleoso, quando essas propriedades elas precisam do meio oleoso para circular, né? Então tem algumas substâncias que circulam melhor em meio aquoso e tem algumas substâncias que circulam melhor em meio oleoso, né? Então, dependendo do que eu preciso fazer com o paciente, dependendo da qualidade, da característica do que eu quero tirar da planta, eu não faço em meio oleoso. Eu faço um decocto, por exemplo. Eu cozinho ela na água, que é a mesma coisa que você vai falar. A gente também faz isso na engenharia química, não é? Fala aí. Exatamente. Uhum. São os extratos aquosos, né? Exatamente. Então, a gente na Ayurveda faz isso há milhares e milhares de anos e a gente entende que um extrato aquoso, ele tem propriedades específicas da mesma planta. Se eu pegar a mesma plantinha e eu fizer um decocto, né, que a gente chama, ou eu fizer um óleo Seria a medicado com ela, decocção, né? perfeito, a decocção, eu tenho características totalmente diferentes, que estão lá mapeadas e a pessoa vai entender. Eu posso usar o decocto, né, a decocção, de maneira externa, por exemplo, ou de maneira interna, também, igualzinho. Mesma coisa que a gente está falando aqui do óleo, né? Então, isso é importante vocês entenderem, porque entra numa pergunta que você me fez que é muito comum, que é a questão dos óleos essenciais. Então, o óleo essencial é mais um elemento, né? O que os óleos essenciais eles têm? Além de propriedades químicas específicas, dependendo do óleo que você usa, a maioria dos óleos essenciais eles têm também elementos voláteis, né? Então eles vão ter um cheirinho específico, e aí a gente entra no mundo da aromaterapia, por exemplo. Estava hoje vendo um vídeo sobre banho de floresta, né? No Japão eles usam muito essa coisa do banho de floresta, que é a prescrição médica para o paciente simplesmente dar uma caminhada dentro do mato. E aquilo tem um efeito terapêutico. Aumenta, por exemplo, a produção e a eficiência no corpo humano de células assassinas naturais, que são a nossa linha de defesa, né, do sistema imune humano. Então, o banho de floresta, ele aumenta a capacidade da pessoa de lutar contra o câncer. Então, eles usam banho de floresta como prescrição para tratamentos oncológicos. E aí o pessoal estava lá tentando entender por que banho de floresta funciona. Será que é por causa da floresta? Porque a pessoa ficou zen? É porque ela relaxou? Porque baixou o cortisol, né, o estresse da pessoa? E aí eles perceberam que não era só isso. Tem uma questão de relaxamento de cortisol, mas tem uma questão muito importante que é quando a pessoa caminha na floresta, ela inspira compostos voláteis das plantas. E aí eles detectaram limoleno, não sei o que lá, várias substâncias que saem das cascas das árvores, da folhinha das plantas, que as plantas usam no sistema de defesa delas contra predadores e tal e tal. O ser humano inala aquele troço, então é muito louco, né? Tipo, aromaterapia posta à prova aí, né? E aí, de você inalar aqueles compostos, eles entram na tua corrente sanguínea e ajudam você a combater o câncer, por exemplo. Então, aí eles fazem um teste, né? Pegam o paciente, em vez dele andar na floresta, simplesmente botam lá uma infusãozinha com o composto volátil e tem o mesmo efeito na saúde da pessoa. Então, aromaterapia, né, digamos assim. Então, a gente pode cozinhar o óleo e adicionar também os óleos essenciais. Normalmente, os óleos essenciais, na perspectiva ayurvédica, são adicionados depois do cozimento. Você não cozinha com o óleo, porque senão você destrói os compostos todos. Então, a gente prepara o óleo, adiciona o composto volátil, e aí, quando você passa ele na pele, você sente o cheirinho dele. O rei desses compostos dentro do Ayurveda é o sândalo, né? O Santalum album, que é uma plantinha que não tem, acho que muito no Brasil, mas que na Índia é um pouco mais comum. A gente pega a casca, né, do Santalum album, e ele é uma planta absolutamente utilizada, inclusive para beleza. Eles pegam o pó o que vocês fazem, passam uma base e tal, hoje em dia, né? Eles faziam isso com pó de sândalo, né, na pele. Ele tem uma característica mais branquinha também, né? Então ele faz uma basezinha com uma pastinha de sândalo, alguma coisa assim. Eu Tipo lembro quando, quando, maquiagem ayurvédica. quando eu era adolescente, lembro que tinha um colarzinho de sândalo, que era a última moda. Para você ver, continua sendo a última moda lá na Índia. E esse colarzinho, ele libera o cheirinho do sândalo, que tem Sim. propriedades aromaterapêuticas também. Olha que interessante. Então, isso tudo para dizer que tem vários tipos de óleos diferentes e cada óleo vai servir a um propósito diferente. Eu quero simplificar a vida de vocês para a gente poder sair daqui com alguma coisa prática, né, que dê para aplicar hoje mesmo. Então, na visão do Ayurveda, tem dois tipos de utilização de óleos básicos. Eu falei para vocês lá na parte teórica, que é quando a pessoa está saudável e quando a pessoa está doente. Vamos focar na pessoa que está saudável. A pessoa que está saudável, ela tem uma recomendação básica de utilização de óleo diário.
A gente tem rotinas diárias, a palavra rotina, hábito, a gente chama essa palavra de charya, né, em sânscrito. E a palavra dia, diária, significa din. Então, se você juntar a palavra dia com a palavra rotina, a rotina diária é o dinacharya, que a gente chama. O dinacharya, por exemplo, tem um livro de 1500 anos atrás, que chama Ashtanga Hridayam, e no Ashtanga Hridayam, no capítulo 2 dele, é um capítulo inteiro sobre dinacharya, as rotinas diárias. Uma rotina que ele fala que tem que fazer todo dia é o Abhyanga. Ele fala Abhyanga Machare Nityam. Ele usa a palavra Nityam em sânscrito para falar do Abhyanga. Então a palavra Nityam significa sempre, direto, todo dia, de maneira contínua. Abhyanga Machare Nityam, você deveria fazer esse negócio constantemente. O que a gente hoje em dia faz é passa o hidratante, por exemplo, né? Então eu só falo, você sai do banho, bota lá o seu hidratante e tal e tal. Você tem que estar sempre hidratando o seu corpo. O Ayurveda já falava isso, só que chamava isso de Abhyanga, né? Você vai ter que sempre aplicar esse óleozinho no corpo. Como a gente faz isso na prática do mundo hoje em dia? Dá para fazer com óleo, com hidratante? Dá para fazer com hidratante. Dá para fazer com óleo fracionado, por exemplo, que vai dar uma sensação menor, né, para a pessoa que não está acostumada com óleo. Você usar um óleo fracionado, ele não dá aquela sensação de peso, né, de que você está meio pegajoso e tal. Dá para fazer com pouco óleo? Dá também. Uma camada fininha de óleo na pele, ela já é suficiente. Às vezes a pessoa, quando ouve falar de óleo no Ayurveda, vem aquela imagem da pessoa pingando óleo, né? E aí a pessoa, ela sente, cara, Matheus, eu tenho que entrar numa banheira de óleo, tipo Cleópatra, sabe? E não vai rolar. Eu vou sair pingando, eu tenho coisa para fazer da minha vida, meu chão ficou todo pingado de óleo. Aí eu falo, não, você usou óleo demais, né? Então eu quero entrar em alguns detalhes aqui para vocês sobre o que seria um Abhyanga, o que seria essa rotina diária que dá para todo mundo fazer, se não tiver nenhuma contraindicação, e aí depois eu entro nas contraindicações aqui para vocês saberem. Então, como é uma rotina diária com óleo? Primeiro, a gente faz a base com óleo de gergelim, para não confundir, não complicar a vida de ninguém. Ah, Matheus, eu prefiro fazer com óleo de coco. Experimenta, não tem problema. Experimenta com óleo de coco e vê como você se sente. Tem pessoas que botam gergelim e sentem meio quente demais, tem pessoas que botam óleo de coco e acham que é pesado demais. Se você achou muito quente, muito pesado, provavelmente tem um desequilíbriozinho aí. E aí o médico ayurvédico, no caso eu olharia e falaria assim, então, você está usando gergelim e está ficando muito incomodada porque tem um desequilíbrio de base. Então você não está totalmente saudável como você achou que estava. Mas vamos partir do princípio que está totalmente aqui na live, aqui na aula, totalmente 100%, todo mundo saudável pra caramba, né? Aí você vai usar o óleo de gergelim, que é a base mais importante. Todo óleo, para encostar na pele, tem que estar morno. Então a gente não usa óleo frio na percepção Ayurveda, nunca, jamais. Você sempre amorna o óleo, aquece o óleo em banho-maria antes de você aplicar ele no corpo. Ele não precisa estar fervendo, ele não precisa estar quente pra caramba, ele só precisa estar morninho. Só você dar uma quebrada na frieza dele. Quando você bota o óleo frio na pele, se você botar qualquer coisa fria na pele, o que você tem? Você tem contração, né? Você tem vasocontração, os seus capilares todos contraem, e aí você não vai conseguir absorver o óleo direito também. É o contrário do que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer é relaxar, vasodilatar a pessoa. Então o óleo morninho, ele dá aquela sensação de relaxamento, de bem-estar, digamos assim. Você pega o óleo morno e aí você vai fazer não massagem, mas carinho. Eu falo para todo mundo, Abhyanga é carinho. Abhyanga não é massagem. Não é você ficar apertando pontos de pressão, não é shiatsu, não é nada disso. Dá para fazer shiatsu com óleo? Dá. Dá para fazer massagem com óleo? Dá. Dá para fazer drenagem linfática com óleo? Dá. Mas isso não é Abhyanga. Abhyanga é o procedimento de oleação. E o procedimento de oleação, a palavra sneha, lembra lá do início da nossa aula, tem mais a ver com amor, com carinho, do que com aperto. A gente tem outro nome para massagem, que não é a Abhyanga. Dá para misturar os dois? Dá, mas não é o nosso objetivo aqui agora. O nosso objetivo aqui agora é nutrir o corpo com carinho, usando o óleo como ferramenta para isso. Então você pega lá o óleo, qual quantidade? Eu digo para a maioria das pessoas que eu conheço, não precisa ser mais do que uma colher de sopa, por exemplo, de óleo, para fazer o corpo inteiro. E normalmente as pessoas se surpreendem, elas falam, cara, Matheus, é impossível, eu tenho 1,80 m. E eu tenho pacientes que falam, eu tenho 1,90 m e faço uma colher de óleo só. Por que tem que ser pouquinho óleo? Porque você vai molhar o dedo no óleo e fazer o teu antebraço inteiro com aquele dedinho de óleo, entendeu? Você não precisa fazer um procedimento de oleação que você vai sair pingando. Tem procedimento de oleação que você vai sair pingando?
Tem. Também é oleação? Também é oleação, mas não é a oleação diária que a gente está falando aqui. Tem uma série de procedimentos que a gente chama de dhara. A palavra dhara, em sânscrito, significa derramar. Então, se eu pegar um copo de água aqui agora e eu derramar essa água, eu vou estar fazendo dhara com a água. Dá para fazer dhara com o óleo, por exemplo. Você deita o paciente lá na maca e você bota o óleo por cima do paciente. E o óleo vai num fluxo contínuo, ficar escorrendo. É uma terapia deliciosa. Usa lá 2 litros de óleo. Você sai um bebê, tipo, renovado da terapia. Mas você usa 2 litros de óleo para fazer esse negócio. É aquela foto clássica, né? Que tem da pessoa deitada com tipo um funil em cima caindo óleo. Exatamente. Esse óleo que cai na cabeça, quando você derrama alguma coisa, a gente usa a palavra dhara. Quando você derrama alguma coisa na cabeça, o nome cabeça em sânscrito é shiras. E aí, quando você derrama alguma coisa na cabeça, você faz um shirodhara. Então, o nome desse negocinho que você joga em cima da cabeça. Mas dá para fazer dhara no corpo inteiro. A gente tem um nome específico, né, do Malayalam, que é uma língua do sul da Índia, que chama Pijantil, que é quando você derrama o óleo no corpo inteiro. É uma terapia deliciosa, são tipo 2, 3 terapeutas, às vezes, fazendo o corpo inteiro da pessoa. Então, imagina uma cachoeirinha de óleo regando o seu corpo, sabe? Você sai tipo mole. Eu só de pensar, eu já lembro da Índia, eu já fico meio mole. Então, mas isso não é a oleação do todo dia. A oleação de todo dia é um procedimento com um pouquinho só de óleo. E aí você aplica aquele óleo na sua pele e você aplica ele com carinho. É tipo, oi braço, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo? Já tô aqui, né? Você tá aí todo sequinho. Tudo bem? Como você... Oi, cotovelo. Caramba, cotovelo. Tem 3 anos que a gente não se fala. E aí assim você, né, conversa com o seu corpo inteiro. E aí você vai tirar lá meia hora, 20 minutos, para você, se você fizer 2 minutos por membro, 2 minutos num braço, 2 minutos no outro, 2 minutos no peito, 2 minutos nas costas, 2 minutos na perna, 2 minutos na outra perna, 2 minutos na cabeça, não dá nem 10 minutos, 12 minutos isso aí. Mas se você quiser tirar o dia da rainha, o dia do rei, e fazer uma oleação e ficar lá se sentindo, oi sovaco, não tem problema. 40 minutos, tudo bem, pescoço. Tem lugares do seu corpo que você nunca explorou, você nunca olhou. E você pode fazer oleação nas suas partes íntimas também, nas nádegas também, não tem problema nenhum na virilha. O óleo de gergelim ele não tem contraindicação para mucosa, por exemplo. Então você pode usar nas regiões de mucosa. Só tem um lugar que você não pode botar o óleo de gergelim, que é no olho. Então eu não recomendo, é contraindicado nos samhitas ayurvédicos, você fazer aplicação de óleo de gergelim nos olhos. Para os olhos a gente usa outros óleos, né? Óleos. A gente usa outros óleos como o ghee, por exemplo, ele é muito usado nos olhos. Mas o gergelim não, de jeito nenhum, pinga no olho. O resto do corpo pode mandar gergelim, que o corpo adora. Aí Quando você fala olho, é interno ou tipo nem ao redor dos olhos? Então, interno. Interno é o contraindicado absoluto. Se você consegue botar o óleo de gergelim nas pálpebras, por exemplo, e ele não entrar no olho, não tem problema. Mas é difícil, Rê. É difícil e o ghee botar usa interno? O ghee usa interno. O ghee a gente faz uma piscininha aqui, tipo um óculos de natação, que não é óculos de natação, e você faz uma piscina de ghee e a pessoa fica piscando ali no ghee. Tem muitas doenças, né? Muitos problemas oftalmológicos, inclusive pacientes de esclerose múltipla, né? Eu já vi vários que têm problema, neurite óptica, por exemplo, que a gente trata com ghee medicado nos olhos direto. A pessoa fica ali piscando dentro do ghee medicado e aí ele nutre, né? Por meio da oleação, enfim, né, os seus problemas, e aí reequilibra os doxas que foram a base do problema oftalmológico. Então, a gente usa oleação dentro da boca, no nariz, né, no ouvido, tudo isso para proteger os órgãos dos sentidos de maneiras diferentes. Eu estou focando aqui na oleação da pele, que eu acho que é a mais interessante, talvez, para o público hoje, e aí depois, no futuro, se quiser, a gente faz uma aula inteira só de oleação no nariz, porque dá um semestre de faculdade só de oleação no nariz. Então, aquecemos o óleo um pouquinho, pouco óleo, passamos ele na pele, conversando com o corpo, amando o seu corpo e dando nutrição e carinho para o seu corpo que você não dá, de repente, há bastante tempo. O que faz depois? Vai dormir? Não. Deixa o óleo na pele durante um tempo, mas você depois vai ter que tirar ele idealmente. Na visão do Ayurveda, o óleo que entra, ele tem que sair. A gente tem uma percepção, uma perspectiva contrária do que a gente faz naturalmente hoje na nossa cultura, né? O que a gente faz na nossa cultura? Como é que eu aprendi? Eu tomo banho
e uso alguma coisa adstringente no banho, tipo um sabonete, por exemplo. E aí o sabonete, ele vai tirar aquela gordura nojenta que o Matheus faz, que é uma coisa nojenta, a oleosidade do meu corpo, que nojo da oleosidade do meu corpo. Aí eu tiro a oleosidade do meu corpo. Aí o que eu faço quando eu saio do banho? Eu pego a oleosidade que a Johnson Johnson, alguma marca, criou, e aí eu boto aquela oleosidade no meu corpo. Então eu tiro com o sabonete, que a mesma pessoa que me vende o sabonete também, olha que legal, me vende o hidratante. Então eu tiro a minha oleosidade natural e substituo com uma oleosidade química qualquer lá que alguém inventou que é melhor para mim. A Muitas perspectiva vezes derivada de petróleo e tudo mais, né? para você ver, olha a tragédia. Só que aí você pega uma pele que você tirou a proteção natural dela e bota uma camada de alguma coisa química ali que você vai te proteger e te olear. Na visão ayurvédica, a gente não faz isso. A gente faz o contrário. A gente oleia a pessoa antes do banho, faz uma camada de oleação em cima da tua camada de oleosidade natural. E aí, quando você toma banho, o que você tira? Você tira a camada de oleosidade que você adicionou e deixa a oleosidade do corpo tomar conta do corpo. Nesse processo, entre você fazer a oleação e você tomar banho, a gente dá um tempo. Para que a gente dá um tempo? Para o corpo fazer svedana, que eu falei lá no início, o suor. O óleo morninho abre os poros, elimina a toxina. Essas toxinas acumulam na pele, na camada superficial da pele, e aí no banho, o que você está fazendo? Mandando para o ralo as toxinas também. Então, a perspectiva ayurvédica, ela é para preservar a tua oleação natural da pele, usar um óleo adicionado para promover saúde na pele. Se esse óleo é medicado, tem óleos essenciais e tal, esses óleos fazerem o efeito, serem absorvidos e tal, e depois de meia hora, 40 minutos, uma hora, você tomar um banho e tirar aquele excesso de oleosidade. Não é no banho para você passar um sabonete ou uma bucha para você tirar o óleo que você botou e a oleosidade natural, porque aí você fica zoado e tem que botar um óleo depois também de novo, tá? Via de regra, a gente tira. Eu falo para pacientes meus que você bota o sabonete, faz uma espuminha na mão e só passa aquela espuminha no corpo para tirar o excesso, em vez de fazer uma lixiviação da sua pele, né? Com o negócio lá, que as pessoas gostam de fazer esse troço, né? Na visão ayurvédica não é o ideal. E entre a oleação e o banho, você tem uma oportunidade aqui. Você pode usar essa oportunidade de várias maneiras diferentes. Tem gente que não tem muito tempo, então faz a oleação, mantém o corpo quentinho durante esse tempo antes do banho. Eu recomendo a pessoa ter uma roupa da oleação, que vai ficar toda zoada de óleo mesmo, não tem muito jeito. E essa roupa vai ficar meio zoada de óleo, mas ela mantém você quentinha. Porque tem um risco que é o óleo esfriar enquanto você espera. E o óleo frio, tudo de novo, fecha os poros, nananana. Então não é ideal. O ideal é você manter o corpo quente, para ele privilegiar esse processo aí de absorção dos nutrientes lá que você está botando na pele e liberação das toxinazinhas. Como é que você pode ajudar esse processo a ficar melhor ainda? Com Svedana, com o suor. Qual é a maneira de fazer o suor que a gente faz nas terapias lá na Índia? Você bota a pessoa dentro de uma sauninha. Então, acabou de fazer o procedimento de oleação, a pessoa entra numa sauninha e ela dá uma suada. Qual é o jeito de fazer isso no seu dia a dia? Atividade física. A melhor receita de todas é oleação, atividade física, banho. Porque aí na atividade física você suou mais do que você suaria naturalmente, aí você abriu os poros, eliminou toxina, que é uma beleza, o corpo suga o que ele pode sugar ali dos óleos que você aplicou, e aí depois você toma um banho, dá aquela relaxada, tira o excesso de excretas que você botou para fora, porque é isso que aconteceu. A gente não recomenda o uso, por exemplo, de antitranspirante, essas coisas muito loucas, a 48 horas sem suar. Isso é um horror para o Ayurveda, porque você tem um monte de toxina que está acumulando aqui nas suas axilas que você está deixando de botar para fora. E aí não é à toa, a gente conversou sobre isso, eu acho que na nossa live, eu já falei sobre isso com vários médicos oncologistas, como tem uma incidência muito maior, por exemplo, de câncer de mama, no quadrante superior lateral da mama. Então, se você pegar a mama, por exemplo, você dividir ela em quatro, né, fizer 4 quadrantes, o quadrante lateral superior, que é a parte mais perto das axilas, é onde tem a maior prevalência de câncer de mama. Correlação não é causação, então não dá para dizer assim, desodorante causa câncer de mama. Mas é uma Uma observação que não custa indicação. nada. Sim. Eu acho Eu que não falo custa sempre isso, olhar. assim. Eu falo,
Na dúvida, eu prefiro evitar. Eu estou passando essa informação para que cada um tenha esse poder de escolha mesmo, mas assim. Exatamente. Eu acho que tem coisas que têm que ser muito cientificamente comprovadas. Por exemplo, o efeito do paracetamol no tratamento de cefaleia, né? Se tem dor de cabeça, vai tomar paracetamol ou não vai? Isso tem que ser absolutamente verificado cientificamente, porque o paracetamol ele é hepatotóxico, ele pode destruir o teu fígado. Agora, o efeito do brócolis no tratamento de coriza. Brócolis faz mal? Não, então come. Vai que melhora a coriza, entendeu? Então, se não Exatamente. melhorar, pelo menos você comeu mais brócolis, entendeu? Então, eu acho que as pessoas às vezes se confundem, acham que tem que ter um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, para verificar se o sulforafano do brócolis tem efeito terapêutico para não sei o que lá. E eu falo, velho, é brócolis, come brócolis, entendeu? A gente desenvolveu esse sistema todo, a hierarquia de evidências, o duplo cego, que é o gold standard, né, da ciência moderna, para testar Coronavac, para testar paracetamol, essas coisas que podem destruir a tua saúde. Comida, via de regra, não vai destruir a sua saúde. Tipo, óleo de gergelim provavelmente não vai ser a causa da destruição de toda a sua saúde, entendeu? Então é isso. Eu acho que no Dinacharya, o procedimento de Abhyanga, a gente chama isso às vezes de auto-Abhyanga, porque é você que está fazendo em você mesma, né? Ele é idealmente com o óleo morno, como eu falei, precedido é sucedido por movimento, atividade física, e depois de atividade física você vai e toma banho. O que é contraindicado aqui, Rê, pra gente? Primeiro, botar o óleo no corpo e deixar ele no corpo não é ideal, a menos que seja um óleo medicado de uma maneira, fracionado de uma maneira que o seu corpo absorva ele. Então, por exemplo, você botou o óleo na pele, daqui a 20 minutos, meia hora, já está sequinho de novo, significa que ele tem um tipo de absorção tão incrível que aí nem tem muito o que você tirar depois. Porque, via de regra, qual é o problema de deixar o óleo na pele? Ele faz tudo isso que eu falei, o corpo elimina a toxina, se você não tirar ele, fica tudo ali parado, as excretas. O que o corpo faz? Reabsorve. Então você perde uma oportunidade de dar uma eliminada num troço, e é como, sabe, que se a pessoa está com o nariz escorrendo, aí ela fica... Você fala, filho, você está com o nariz escorrendo, assou o nariz. Para que você está puxando esse negócio de Deixa volta? aí. Desapega, né? Desapega desse trem aí, porque não tá te fazendo bem, entendeu? Então o suor, ele saiu do corpo. Deixa ele ir. Para que você vai ficar antiperspirando, né, o corpo? Outra contraindicação muito comum que eu falo para os meus pacientes é se você tem problema de digestão é batata de não conseguir lidar bem com o óleo. Por quê? Porque para o Ayurveda, o mesmo processo que digere qualquer coisa no corpo, digere qualquer coisa no corpo. Então, quando a gente fala de digestão do alimento, que acontece no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, tal e tal, a gente está falando de um aspecto do processo maior que a gente chama de digestão. Mas digestão no Ayurveda é tudo que eu falo, que eu ouço, eu digiro também. Uma digestão ampla. Imagina que eu e a Rê somos um casal e a Rê tá brigando comigo. A Rê fala, você que fala igual ao seu pai, né? Você tá igual ao seu pai. Quer me ofender, né? Quer ofender a pessoa, você fala, você tá igual a sua mãe, você tá igual ao seu não sei o que lá. Aí você fala, igual ao meu pai. Aí no dia seguinte, a gente senta para conversar e aí a Rê fala, tá tudo bem? Eu falo, não. Aquilo que você me falou ontem ainda tá atravessado aqui. Essa sensação, eu ainda não digeri o que você me disse. A gente não fala isso? Eu ainda não Uhum. digeri o que minha mãe me falou. Ah, eu briguei com a minha mãe ontem. Como é que você tá? Cara, eu ainda não digeri aquela briga. Então, no Ayurveda, a gente digere briga. A gente digere emoção. Eu vi uma live da Rê no Cosmetologia. Cara, aquela live foi tão boa. Ela me deu uma chacoalhada tão grande que eu ainda estou digerindo aquela live. A gente não fala isso? Cara, Uhum. Matheus, eu ainda estou digerindo aquele negócio que você me falou. Pro bem e pro mal. Não é sempre pro mal quando a gente briga. Pro bem também acontece. Então, a gente digere emoção, a gente digere raciocínio, a gente digere pensamento, a gente digere comida, a gente digere o óleo. Se você está com um problema de digestão, a digestão ela afeta todos eles. Se você está com um problema de digestão gástrica, a digestão gástrica afeta a sua digestão emocional também na perspectiva ayurvédica. Se você está empanzinada de comida, às vezes a pessoa saiu de uma churrascaria,
Aí ela fala assim, ai, Matheus, nem fala comigo agora, que eu não estou em condições. A gente não fala isso? Eu não estou em condição nem de ouvir nada, porque eu estou aqui digerindo, tá vendo? É tudo relacionado. Se você está com uma baita indigestão, a oleação, ela não é indicada. Porque o corpo não vai conseguir dar conta do óleo na pele, se ele está digerindo uma coisa pesada no estômago. E aí, a comida, quando ela não é digerida, o óleo, quando ele não é digerido, as ideias, quando não são digeridas, as emoções, quando não são digeridas, viram toxina no corpo, que o Ayurveda chama de ama. A-M-A, ama. A gente fala, o corpo não digeriu direito, aquele troço fica ali, tipo um fantasma, pairando sobre você, sabe? E aí você fica, tipo, você não consegue, fica engasgado. Você não sabe o que está acontecendo. Eu tenho uma briga com a minha namorada, aí a gente vai almoçar. Aí você fala, cara, perdi a fome. Por que você perdeu a fome? Porque eu estou digerindo minhas emoções ainda. Não tem como botar comida para dentro. Acabei de comer uma refeição muito grande, não boto óleo. Então, o óleo ele é contraindicado em caso de indigestão ou qualquer questão, né, digestiva. O óleo é absolutamente contraindicado depois de comer. Então, a gente não faz refeição, oleação. A gente faz oleação, atividade física, banho, desculpa, e aí você come, via de regra. Essa é a base da base teórica prática do Abhyanga e da oleação. Você está com uma carinha, eu não sei se você está cheia de dúvidas, se deu para entender ou se Não, você eu amei, na verdade, assim, e eu adorei esse comparativo da digestão, porque é muito nítido isso, e eu acho que entra numa coisa que eu não lembro quando que a gente conversou disso, eu acho que foi na live que a gente fez de, a gente não, não é fala, né, Rê? Se deixar eu e você aqui, a gente 5 combinou, horas. vamos começar a aula tal horário. A gente começa 45 minutos depois, ficamos aqui trocando uma ideia, né? É impressionante, mas isso me lembrou muito o que você falou, assim, de crença, né? Que tem coisa que não, é nítido. Então, assim, É. eu trabalho muito essa questão, assim, de abrir a cabeça das pessoas, até num nível particular mesmo, no meu dia a dia, com família, com as pessoas que estão no meu entorno. E aí, às vezes, como eu estou dentro desse contexto, por exemplo, da cosmetologia natural e de um contexto amplo de estar aberta ao conhecimento, eu lido muito com isso, assim, as pessoas, ai, é viagem da sua cabeça, sabe? Eu não acredito nisso, mas e aí você mencionou essa questão da digestão, ai, não, perdi a fome porque eu não digeri aquilo que eu escutei, né? E é nítido, não é uma questão de crença, né? Então, É, mas essa assim, as pessoas que dizem assim, ah, eu não acredito nisso, é só você para pensar, porque todo mundo vive, não é uma questão de crença, não estou falando de alguma coisa religiosa, ah, eu acredito no Shiva que mora lá no planeta dos deuses hindus, não é isso, eu estou falando de um negócio que é prático humano, assim, todo mundo já passou por isso, de ter uma discussão e perder a fome, né, do tipo, você brigou com alguém, não quero comer. Ficou 3 dias sem comer, do tipo, cara, não comi nada. Eu já terminei relacionamento que eu fiquei umas boas 24 horas sem comer. Porque eu falei, cara, não dá, eu não consigo botar mais nada para dentro do meu corpo. E aí alguém me liga e a pessoa acha que você está deprimido. E não é nem depressão. A gente chama de depressão, mas para mim não, eu não chamo de depressão, eu chamo de digestão. Eu tô digerindo, cara. Eu preciso ficar quietinho no meu canto. Ninguém me liga, porque eu não tenho energia para fazer mais nada. Tipo, era o amor da minha vida e a gente terminou, então agora eu vou aqui meio que, sabe, chorar minhas pitangas e às vezes eu preciso conversar com amigos e amigas. Para quê? Para facilitar minha digestão. Olha que loucura. Então eu vou processar. A gente não fala isso? Eu preciso processar essa informação com você. Da mesma forma que eu vou processar a minha digestão. Está tudo muito interligado, Rê. E eu acho que se as pessoas pararem para observar, elas vão ver. É muito nítido, né? E eu acho que essas colocações com clareza fazem as pessoas aceitarem isso tudo com mais facilidade, né? Na hora que tem essa didática que eu sempre te elogio, que eu gosto muito dessas colocações, a forma que você coloca, que eu acho que facilita muito o entendimento, eu acho que faz com que as pessoas se abram mesmo, né? Para coisas maiores, assim, para entender a gente enquanto indivíduo conectado com sentimento, com emoção, com procedimentos que a gente faz com o nosso corpo, que está tudo interrelacionado, né? Então, da mesma forma, né? A questão que a gente trouxe hoje da oleação, dos benefícios da oleação,
Esses paralelos, interfaces que estão relacionadas, né? Igual como você apontou da restrição, se você está com da oleação, se você está com problema de digestão e expandiu para a questão emocional, eu acho que é muito interessante e é uma visão que eu acredito muito, essa visão integrada mesmo, e é o que a gente sempre quer trazer aqui dentro da cosmetologia do bem. Maravilhoso, cara. Perfeito. Cara, é uma honra para mim poder trazer um pouco desse conteúdo aqui para o teu público também. Eu espero que as pessoas se nutram disso, né? E consigam digerir essa informação toda e aplicar na prática da vida delas, porque não serve para nada, né? Você vai, vi mais uma live, ou vi mais uma aula. E aí você fez o quê? Mudou o quê na tua vida? Mudei nada, mas agora eu sei mais uma coisa. Não serve para nada. Tenta pegar uma coisa que a gente falou aqui na live hoje, nessa aula hoje, e tenta trazê-la para sua vida. Tipo, uma coisa aplicada é melhor do que nenhuma coisa aplicada com um monte de livros escritos, entendeu? E eu me coloco à disposição sempre. É um prazer vir aqui trazer conhecimento para vocês. Se as pessoas precisarem de qualquer coisa, você sabe como entrar em contato comigo também. Elas podem deixar comentários aí embaixo, a gente tenta responder. Não tem como não achar a gente, né, Rê, hoje em dia. Matheus, muito, muito obrigada pela É um contribuição prazer. mais uma vez. Eu também estou à disposição. Tudo que você quiser levar também para o Vida Veda, estou à Vai ser disposição. um prazer a gente fazer uma live muito em breve sobre cosmetologia também lá no VV. Eu acho que a galera vai pirar, vai ser muito bom. Vai ser um prazer meu também. Muito, muito obrigada. Imagina, tamo junto. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até, pessoal. Pode deixar o comentário aí, qualquer dúvida, qualquer comentário. Também, se gostou, se foi proveitoso, se foi útil, a gente quer muito saber. Um Valeu. beijão.